Vai caçar o que fazer, rapaz. Vai caçar o que fazer. Vá cuidar pelo menos da sua congregação, onde existem pessoas passando fome, passando necessidade. Vá cuidar dos menos favorecidos da sua igreja. Vá fortalecer os projetos sociais da sua igreja. Deixa a vida dos outros, rapaz. As igrejas evangélicas e católicas sustentam o seu negócio da fé com o dinheiro dos dízimos e das ofertas dos fiéis. Isso é fato. E também existem os lucros e ganhos de suas empresas de diversos setores, do setor educacional, do setor de comunicação, de vários setores que são ligadas diretamente a estas instituições, mesmo que alguns laranjas eles figurem como responsáveis legais pelo negócio. Em alguns casos, as associações são criadas para gerir os negócios dos sacerdotes, dando a esses negócios um caráter meramente contributivo e voluntário. E, pasmem, essas e outras ações acabam por perpetuar os seus ganhos e lucros, livrando-os de grande carga tributária. Acontece que, pelo fato da sua fome e da sua sede pelo dinheiro e pelo poder, esses poderosos têm uma ideia de tornarem-se cada vez mais influentes e poderosos e ainda por cima pagarem de missionários, apóstolos, bispos, pastores que defendem a chamada sã doutrina para que os seus direitos ou os seus supostos direitos, os seus privilégios sejam perpetuados. São criadas alianças com políticos, alianças com partidos políticos. Muitas vezes, as próprias igrejas criam seus próprios partidos para que os seus privilégios sejam perpetuados. E quanto aos fiéis? E quanto aos que estão ali dizimando e ofertando? Será que eles também têm algum lucro com tudo isso? É sobre isso que eu quero falar logo após a nossa vinheta. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, tudo bem com você? Eu espero que você esteja super bem, que todos os seus projetos estejam bem e que você esteja gozando de plena saúde no seu dia a dia. Eu sou o Denilson Douglas, apresentador deste canal, e para mim é uma grande honra, um grande privilégio. Eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração e da minha mente, porque você é parte fundamental deste nosso trabalho árduo aqui de estar falando tudo aquilo que eu falo e que os colegas também falam em seus respectivos canais. Você que teve a atitude de se inscrever no canal Vigilante da Razão, eu quero te agradecer. Nós já estamos no dia de hoje, 19 de outubro, com 100 inscritos. Isso mesmo, eu estou muito feliz porque alcançamos esta marca com a ajuda de cada um que indicou, cada um que aceitou o convite que foi feito aí nas redes sociais, pessoalmente, panfletagem, enfim, 100 inscritos é um marco histórico para nós e eu não posso deixar de me alegrar com vocês e compartilhar, tá? Hoje nós temos 100, amanhã ou depois nós poderemos ter bem mais do que 100 inscritos, mas você que está aqui comigo, eu quero te agradecer de coração e quero dizer que o canal Vigilante da Razão, ele não vai parar, ele vai continuar falando tudo aquilo que é importante para você saber, tá? Você que curte, compartilha, por favor, continue fazendo este trabalho para que o nosso canal vá bem mais longe e alcance mais mentes. Hoje eu quero falar do seguinte tema: mãos na carteira e título na mão. Você está sendo vendido. Você vai entender esse tema logo mais, porque o mundo religioso, ele é cheio de nuances, ele é cheio de artimanhas para que o poder e para que a aferição do lucro seja perpetuado nos dias de hoje. E já de tempos antigos, essa mistura de fé e religião já existia. Muitos líderes religiosos, eles também eram líderes políticos. E eles compartilhavam da sua autoridade política,
utilizando-se da fé das pessoas, da crença das pessoas, da imaturidade das pessoas, da vulnerabilidade das pessoas, para que todo o seu governo fosse pautado pelo reconhecimento de uma autoridade que muitas vezes era uma autoridade cheia de erros, desmandos, cheio de injustiças. Mas, no Egito Antigo, por exemplo, o faraó era tido como um deus. Em outras sociedades também, os reis são verdadeiras divindades, mesmo que não seja publicamente falado dessa forma. Então, ficou provado por A mais B, aqui no Brasil, por exemplo, a união e a parceria do governo com a igreja, sobretudo a igreja católica. Lá por volta dos anos 1500, quando a primeira embarcação chegou aqui no país, já trouxe consigo muitos padres, né, das ordens dos jesuítas, dos carmelitas, para que esses padres colocassem na mente dos nativos o cristianismo. E essa catequização, ela se deu não de forma tranquila. Claro que houve resistência, eu já falei em vídeos anteriores. Agora, a importância que foi dada a essa expedição católica aqui, em parceria com os desbravadores, com os colônios, com os colonizadores, eles fincavam bandeira, não só no Brasil, mas em outros países da América do Sul, da América Central e também da América do Norte, com menos intensidade na América do Norte. Porém, esse trabalho, ele se dava da seguinte forma: o governo patrocinava a igreja, permitia que a igreja adentrasse nas terras conquistadas, e a igreja, por sua vez, cuidava da educação do povo nativo, da catequização, da abolição de suas práticas e dos seus costumes. Aí os índios paravam de andar sem roupa, os índios paravam de comer carne humana. Muitas tribos indígenas aqui do Brasil tinham essa prática ritualística do canibalismo, né? Também chamado de antropofagia. Enfim, os católicos tiveram essa importância ali de fazer essa ponte entre os colonos, entre os colonizadores e os povos colonizados. Então, foi sendo desenvolvido um trabalho voltado para o fortalecimento do catolicismo e o fortalecimento da coroa, no caso do Brasil, da coroa portuguesa, por intermédio da igreja. Então, isso tornou a Igreja Católica uma instituição muito poderosa. Tanto é que, se nós formos analisar as cidades que nos rodeiam no nosso país, todas elas têm ali um desenvolvimento ao redor de uma igreja. É muito comum você chegar numa cidade e encontrar uma igreja matriz posicionada no centro da cidade e a cidade toda se desenvolvendo ao redor dela. Muitas pessoas hoje ainda podem ver isso, até porque a Igreja Católica ainda hoje tem um poderio muito grande, muito importante no nosso país. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque houveram algumas tentativas de separar o Estado da Igreja. Por volta do século XVIII, o Marquês de Pombal chegou a expulsar os jesuítas e outras ordens católicas do país para que o governo fosse, de fato, 100% desempenhado pelo Império Português, mas algumas tentativas foram muito frustradas, mas muito frustradas mesmo, até chegarmos ao ponto do governo decidir que a religião oficial do Brasil era a religião católica. Então não tinha vez mais para judeus, não tinha vez para protestantes. Tanto que, se nós formos analisar a história recente do nosso país, apenas por volta de 1910 ou fins do século XIX é que foram chegando os missionários aqui, protestantes, para se estabelecer e criar suas igrejas. A Assembleia de Deus mesmo no Brasil tem quase 120 anos, não é verdade? Então, isso a gente precisa notar. Mas a abertura para que o Estado laico, de fato, fosse uma realidade, se deu na Constituição de 1988, lá no finalzinho dos anos 80, quando saiu a Constituição, a última Constituição brasileira, porque houveram outras. Essa Constituição bateu o martelo e disse que
o país não tinha nenhum favorecimento para esse ou para aquele segmento religioso. Então agora o Brasil era um país laico. O que acontece? O que acontece é que com esse evento do Estado laico sendo implantado por Constituição no nosso país, as pessoas do segmento evangélico ficaram preocupadas. Por quê? Porque houveram uma certa ebulição de ideias progressistas, até para fazer um contraponto com a ditadura que estava se findando também no nosso país. Já estavam tentando organizar melhor as instituições e houve um medo por parte dos segmentos religiosos. E agora? Será que seremos um país 100% progressista? Onde estão agora os nossos valores, os nossos costumes? Deus, pátria, família, essa coisa toda que ainda hoje se perdura no nosso país. Os movimentos religiosos, tanto católicos quanto protestantes, principalmente protestantes, se mobilizaram para incentivar os seus membros, os seus pastores, os seus líderes, a entrarem também na vida política partidária. Tanto que no ano de 1990, os primeiros candidatos a deputado federal, estadual, que eram fortemente apoiados, não é que não haviam outros antes desse período, né? Mas em 1990, no começo da década de 90, o pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus se mobilizou para incentivar que os seus fiéis, claro, devidamente escolhidos, devidamente consideradas as proporções da possibilidade de serem vitoriosos. Houve até um acerto de que precisariam ter pelo menos 20% de aceitação dentre o povo da própria igreja, né? Então, feita todas essas articulações, chegou-se até a criar um partido político, PRB, que era um partido ligado diretamente à Igreja Universal. Então, a Igreja Universal, ela foi uma das primeiras a se mobilizar nesse sentido para que o seu plano de poder e de influência no país não fosse ameaçado. Por quê? O que temiam era que, com o avanço das linhas ideológicas progressistas, a igreja perdesse espaço para tudo aquilo que fosse contrário ao que eles queriam, que é o cumprimento do que consta na Bíblia, no que diz respeito à união de pessoas do mesmo sexo, no que diz respeito ao aborto, no que diz respeito ao incentivo a grupos minoritários, ao apoio a grupos minoritários. Então isso tudo era uma preocupação da igreja. Mas nós sabemos que além dessa preocupação, havia uma preocupação financeira para que a igreja preservasse os seus privilégios de isenção fiscal, isenção tributária, de facilidade na abertura de templos religiosos. Isso tudo ainda hoje são pautas que envolvem o trabalho da igreja quando o assunto é política e o envolvimento da igreja com a política. Agora, é bem importante a gente notar que, embora que a igreja tenha esse poder e essa influência nos dias de hoje, já que o catolicismo continua sendo a maior representação cristã no país, mas os evangélicos estão crescendo, fala-se aí em acima de 34% das pessoas cristãs que se professam protestantes no país. Isso representa números muito grandes do eleitorado brasileiro. Mesmo assim, nós precisamos abrir os olhos. Por quê? Porque na maioria das vezes, os candidatos que representam Deus, a pátria e a família não representam os interesses da grande maioria da população. Mesmo que essa população seja uma população evangélica ou católica, já que vocês que são católicos e protestantes se gabam de serem a grande maioria, às vezes, quando o candidato é eleito, ele apenas preserva os acordos pré-estabelecidos lá atrás, embora que esses acordos tenham sido feitos com os seus pastores, com os seus líderes, seus bispos, a sua denominação. É muito comum, por exemplo, que os acordos já comecem antes do período eleitoral.
É aquele momento em que o candidato visita o pastor, aperta a mão do pastor, conhece a igreja, é apresentado à igreja, e eu não sei quais são os acordos que são feitos por debaixo do pano. Algumas pessoas falam aí de pastores, não só aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil, que recebem apoio financeiro, inclusive, para venderem os seus fiéis ou o voto dos seus fiéis para esses ou aqueles candidatos. Então, às vezes você nem sabe, mas você está incluído no plano do seu pastor, que visa apenas beneficiar ele próprio ou a instituição que você faz parte. É claro que existem pessoas que pensam de forma muito coerente. Olha, se eu estou fazendo parte da igreja, o candidato do pastor vai apoiar a minha igreja e eu tenho que apoiá-lo também. Só que, na realidade, a função de um político de verdade, de um político consciente, não é apenas favorecer este ou aquele grupo religioso em detrimento dos demais. Na realidade, a posição religiosa que ele tem é o que menos importa. O que importa é o seu preparo, a sua conscientização para com os reclames da população. Sabe? A posição religiosa dele é algo pessoal dele. Não importa, não interessa. Agora, isso daí é um tabu. Por quê? Quando eu estava no sistema religioso, eu recebi a proposta de um candidato para que eu votasse nele. Então eu perguntei lá no Instagram do candidato, ora, qual é a sua proposta? O que é que você tem a oferecer para a população que votar no Senhor? Aí ele disse assim, sou defensor da família tradicional e sou cristão. Eu digo, puxa vida, é só isso? O seu currículo se resume a isso? Aí quando eu catuquei mais um pouco, aí ele falou todas as suas outras atribuições, aí eu considerei algumas, outras eu não considerei. Mas enfim, é preciso se ter muita coerência na hora de escolher os seus candidatos. Denilson está falando isso antecipando a eleição para prefeito, que é daqui a quase um ano. Isso mesmo, porque já estão começando as articulações. Certamente você que é religioso já sabe até quem são os seus candidatos ou seus pretensos candidatos. Mas abra seus olhos. Abra seus olhos, porque existem muitos acordos que não vão te beneficiar de maneira alguma. Existem muitos acordos que só visam fortalecer aquelas velhas e antiquadas e arcaicas pautas dos conservadores, né? Os conservadores querem conservar o status quo. Eles não querem mudança. Eles querem apenas preservar. Eles conservam, né? Mas nós sabemos que existem demandas atuais que não estão sendo bem atendidas por conta dessa briga ideológica e por conta de tanta demagogia em nosso meio. Precisamos nos livrar disso. Precisamos dizer para os nossos candidatos o que nós esperamos deles. O Brasil é um país continental, mas é um país onde existe ainda muita gente abaixo da linha da pobreza. Há muitas pessoas que não comem 3 vezes ao dia. Aí fala-se no Eldorado brasileiro, né? Na época de Jair Bolsonaro se falava muito isso, de que o país estava indo cada vez melhor por conta das ações do governo. Tudo mentira, tudo balela. É que o povo mistura fé com política. O povo mistura Bíblia com Constituição. O povo não quer saber de pandemia matando 700 mil pessoas. O povo quer saber que o governo liberou um auxílio emergencial para eu comer e eu separar o meu dízimo e levar para o meu pastor. Que coisa linda. Só que não. O país precisa amadurecer. O país precisa atender às pautas realmente importantes para a população. Precisamos estar preocupados com a opção sexual, com a orientação sexual de seu ninguém, não. Precisamos estar preocupados com certas pautas ridículas, esdrúxulas, e muitas delas que já foram resolvidas anteriormente. Tem pessoas por aí, pessoal, que estão tão cegas, que estão querendo desfazer avanços que alcançamos, como o casamento
homoafetivo. Essa coisa toda já foi resolvida, minha gente. Já é constitucional. Aí tem gente querendo derrubar. Vai caçar o que fazer, rapaz. Vai caçar o que fazer. Vai cuidar pelo menos da sua congregação, onde existem pessoas passando fome, passando necessidade. Vai cuidar dos menos favorecidos da sua igreja. Vai fortalecer os projetos sociais da sua igreja. Deixa a vida dos outros, rapaz. É isso que eu penso. Precisamos parar com a demagogia, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E no próximo estaremos aqui de novo, tá certo? Se a ciência permitir. Se o conhecimento permitir. Tá bom, gente? Forte abraço, até mais.